Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento aí da semana. Após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de setembro, Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1% no pregão de hoje, mantendo aí seu viés de baixa no curtíssimo prazo. Se olharmos principalmente para o gráfico intraday de 60 minutos, topos e fundos descendentes, terminou o pregão até gerando um topo mais baixo que o topo anterior. Então segue apontando ali para um suporte mais relevante, que está localizado mais para a região ali dos 56.900, 57 mil até 57.900 pontos, um pouco mais relevante nessa região, a mínima ficando em 56.666. A semana terminou ainda em alta de 1,51% devido a esses dois pregões aqui, segunda e terça-feira, pregões fortes para cima, e depois o Ibovespa perdendo força nos últimos 3 pregões da semana. Mas de certa forma, no meu entender, eu já venho comentando isso, a gente já está dentro de uma tendência indefinida no curto prazo, reverte, ou seja, confirma uma tendência de baixa se vier para baixo dos 56.666, uma tendência de baixa de curto prazo, e retoma a tendência de alta de curto prazo se voltar para cima dos 60 mil pontos, sendo mais exato, 60.242 pontos. Então está mais, no meu entender, da forma como vem caindo, para uma indefinição aqui, a manutenção da indefinição dessa tendência atual no Ibovespa. PTR4, a Petro na semana fechou com alta de 3,82%, também baseada nos primeiros pregões aí da semana, depois veio perdendo força principalmente nos 2 últimos pregões da semana. E aqui no G60 também com topos e fundos descendentes. Tem um candle de indefinição em cima de um suporte, que é o suporte ali de um gap em 20,66, a mínima do dia foi 20,69, não chegou a fechar o gap, mas está esse candle de indefinição, sinal de reversão viria na superação da máxima, reversão que eu diria é fundo ascendente e manutenção da tendência indefinida ainda, ficando mais indefinida, fundo ascendente com topo descendente. Então a superação dos 21,38 seria essa sinalização de subida na ação, e um sinal de perda de força e possível tendência de baixa sendo confirmada na próxima semana, poderia ser confirmada na próxima semana, viria num fechamento para baixo aí de 20,55, aumentaria essa chance de vir a perder o próximo nível de suporte, uma região em torno de R$ 20 a R$ 19,85. A Vale 5 terminou a semana mal, com queda de 1,35%, mas principalmente por causa desse último pregão, que apresentou queda de 2,73%. Então, aquele movimento que tinha começado de maneira fraca, que poderia trazer uma situação de compra, se ela conseguisse se sustentar acima desse nível de suporte proporcionado pelo gap, foi descartada essa possibilidade pensando em compra de swing trade. Então não vejo alternativa de compra nesse papel, pelo menos seguindo os meus critérios de entrada, depois do pregão de hoje, porque aumentou a chance, mesmo que tenha aqui algum repique de alta, podendo voltar ali para a faixa, por exemplo, onde tinha um gap, em torno dos 25 e 25, ainda vai ficar com uma expectativa maior de continuidade da queda em busca de suporte mais baixo, na faixa dos 24,80 imediato, e depois 24,52. Lembrando sempre que a tendência do ativo no curto prazo é de baixa. Já vinha mencionando que eu não tinha interesse de pegar esse movimento aqui de subida. Já estava aqui embaixo, já tinha mencionado, poxa, mas subiu bem, Dalton. Mas por uma relação risco-ganho, não ficou tão interessante assim. Ou seja, a expectativa não era muito forte para cima e terminou não se confirmando. Seguindo aqui para outros ativos, Detex 3. Detex 3 executamos uma entrada hoje, já tinha comentado sobre o papel na última videoanálise. A entrada optei pela compra na superação de 9,84 e 9,85. Essa entrada tem stop em R$ 9,66, um pouco acima da mínima do pregão anterior. Risco em torno de 1,93% e o objetivo dessa operação está em R$ 10,42. A ação teria que andar aqui um pouco mais para cima, está abaixo do topo anterior. Então dentro do cenário atual que a gente vai observando em diversos papéis, ou seja, nada está tão claro em termos de tendência, de ter ativo com forte tendência ainda para cima. Então é bom a gente estar monitorando de perto, podendo encerrar a posição até antes mesmo do objetivo traçado, dependendo do que ela for apresentando aí no decorrer dos próximos pregões. O fechamento foi bom, com alta de 2,05%. Boa parte dele, uma parte dele proporcionada aí pelo leilão de fechamento. A ação estava ali na faixa, brigando com 9,85, 9,86,
e terminou conseguindo fechar em 9,94. Então vamos ver como é que ela deslancha aí na próxima semana. Outros ativos, fechamento bom, HGTX3 fechou bem, com alta de 3% no pregão de hoje. Assim como a DTEX3, a HGTX3 vem fazendo algo, uma chance de gerar um ombro-cabeção aqui pequeno, mas um pouco menos visível pelo G60 em relação, comparando a DTEX3, que está um pouco mais visível essa formação, se ela conseguir superar os R$10, o gráfico da DTEX3, a resistência para a DTEX3. Mas aqui na HGTX3, dentro dessa recuperação que ela apresentou e do cenário geral do papel, abre a possibilidade de buscar ali uma compra na superação desses 26,70, máxima do pregão de hoje, podendo trabalhar com stop, se for trabalhar com stop um pouco mais folgado, na faixa de 26,19. Trabalhar com stop bem curto, se rompeu aqui 26,70, comprou em 26,71 e a ação volta a fechar no G60 aqui para baixo dos 26,45, pode ser o ponto de pular fora aí da operação com um stop bem curto na HGTX3. Outro ativo, VEG3, um formato parecido, já superou a máxima ali do pregão anterior, vem de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e agora vem passando por uma correção aqui para baixo e agora sinalizando uma chance de poder sair de toda essa zona de resistência. Ainda é um cenário bem travado aqui, um patamar de resistência importante para esse papel. Mas é bom ficar atento, por exemplo, um rompimento dos 28,51 aumentaria a chance de já buscar uma compra nesse ativo, arriscar uma compra, ou por exemplo no G60 fechar bem aqui para cima dessa região de 28,51 e gerar nova máxima, seria uma alternativa de compra nesse papel, buscando uma compra com stop curto ali no G60 ou abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento, ou desse último fundo ascendente no G60. Além dessa ação, CPFE3 fechou muito bem. Eu já tinha separado o ativo mais para a próxima semana, mas terminou que o leilão dela jogou a ação lá para cima. Esse aqui é o gráfico de 1 minuto, 1,25% no leilão de fechamento. Mas enfim, a ação traria alguma forma de buscar uma entrada ali na superação dos 20,13. Quem sabe ela volta ali um pouco, gera alguma alternativa de compra ali com um preço um pouco mais interessante pelo intraday, botando o stop aí um pouco para baixo dos R$ 19,82. Pomo 4 também fechou o pregão bem, com alta de 5,62%, proporcionando um fundo um pouco acima do fundo anterior, fundo ascendente ou quase no mesmo nível. Entrada aqui nesse ponto, para mim o stop ficaria desproporcional, não entraria agora, mas é um ativo para se monitorar. Depois desse movimento de baixa, encerrando aqui os topos e fundos descendentes, dependendo do que fizer no G60 no início da próxima semana, pode trazer compra de fundo ascendente pelo G60. Rapt 4, agora ativos que ainda não chegaram a gerar uma sinalização de alta, mas pode ser ativos aí que podem trazer a oportunidade de entrada no início da próxima semana, que é a Rapt 4, vem dentro agora numa tendência um pouco mais indefinida no curto prazo, mas com viés de alta ali, olhando um pouco mais o gráfico semanal. Então, dentro desse viés de alta e dentro desse movimento de baixa, se o ativo conseguir reverter aqui esse ensaio de queda nas duas últimas horas de pregão de hoje, conseguir romper a máxima do pregão de hoje, ou até mesmo a máxima do pregão de quinta-feira, que foi de 7,35, a máxima de hoje 7,34, seria um dos ativos para buscar alguma compra, podendo trabalhar com stop até um pouco aqui abaixo, nessa região de 7,18, 7,16, seria uma alternativa de entrada no decorrer da próxima semana, tentando pegar aí um fundo ascendente nesse ativo, na expectativa que volte a ter uma movimentação para cima. E por último, CEMIG 4. A CEMIG 4 ativo em tendência de baixa, bem clara aqui pelo gráfico diário, mas com um movimento bem esticado para baixo. Já vem aqui com 11 pregões consecutivos aqui, não consecutivos de baixa, desculpa, 11 pregões dentro desse movimento de baixa do gráfico diário, trabalhando aqui numa zona de suporte, gerando um candle de indefinição, tá até abaixo da zona de suporte, gerou um candle de indefinição e
para mim ficou um pouco mais visível a possibilidade de uma compra contra a tendência, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, na superação dos R$ 15,82. Aí pode trabalhar com o stop um pouco mais protegido em R$ 15,49 e tentar pegar pelo menos o risco dessa operação aqui para cima. Melhor ainda se ela der 2 vezes o risco, o tamanho do stop aqui para cima do seu preço de entrada. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.